Talvez o teu colaborador não esteja desengajado, talvez ele só esteja cansado. Eu quero começar pensando um pouco, imaginando uma cena que talvez tu já tenha vivido aí. Tem um colaborador teu que é excelente, é aquela pessoa referência na área. Ele trabalha muito bem, ele faz tudo o que precisa ser feito, ele traz ideias, ele contribui, mas ele mudou. Chegou num momento atual que ele tá um pouco diferente do que ele já foi. A partir disso, a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção. Antes, ele participava das reuniões, ele dava ideias, ele questionava os processos, ele assumia suas responsabilidades com maestria, ele trazia energia para o ambiente, mas ele tá começando a falar menos, a ficar muito quietinho, não participar quase, evitando de se expor, de contribuir, faz apenas o necessário. A gente precisa acender a nossa sinaleira aqui, o nosso alerta para isso. A gente precisa pensar o que está acontecendo ali e não necessariamente ficar pensando, ele não está mais gostando do trabalho, ele está desengajado. Será que é isso mesmo? O que será que está acontecendo com essa pessoa? Nós, como líderes, precisamos identificar o que está acontecendo, porque era um colaborador referência, chave. E de uma hora para outra, a gente percebe uma mudança comportamental. O comportamento representa o que está acontecendo. Ele é a evidência, é o que a gente chama de comportamento observável, é aquilo que a gente enxerga, que está por fora, e ali eu tenho atuação e eu posso acessar, né? Pode ser que ele esteja apenas cansado, que ele esteja vivendo um momento diferente na sua vida, né? E existe uma enorme diferença aqui em perder o interesse e em perder a energia. A gente não pode confundir uma coisa com a outra e é muito comum na liderança a gente fazer esta confusão, né? A gente precisa olhar claramente para esses comportamentos e buscar referências do que está acontecendo naquele momento, né? Muitas vezes a gente está considerando os colaboradores desengajados, tentando, olhando tarefa, olhando para o que está sendo feito, por essa falta de participação, mas a gente esquece que talvez essas pessoas estão apenas tentando sobreviver ao ritmo que elas estão vivendo. Todos nós, né, que estamos vivendo. A gente vem vivendo uma época extremamente intensa, exigente, complexa, de muita informação. É a era mais exigente no ambiente de trabalho. Nunca existiu isso que a gente está vivendo hoje. A gente tem passado por muitas transformações tecnológicas de forma muito acelerada, mudanças em processos, sistemas, negócios, o mercado está mudando, o consumidor está mudando, né? E mudando também até o modelo de liderança, que antigamente era cobrança, dureza, rigidez, e hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma liderança mais humana, mais próxima, mais acolhedora, né? Mas as pessoas estão sentindo isso, todos nós estamos sentindo essas mudanças de prioridade, de estratégia, né? E muitas vezes é uma consequência silenciosa que acaba aparecendo no comportamento das pessoas, que é esse cansaço, essa sensação de sair da linha de frente, né? E que muitas vezes aparece como desengajamento. Não necessariamente é um cansaço físico, mas é um cansaço emocional, mental, cognitivo. É como se, eu gosto de usar esse exemplo, né? Como se a gente estivesse usando um computador e esse computador tá com um monte de abas abertas, muitas abas abertas, muitos programas funcionando ao mesmo tempo, continuamente. Ele vai ficar mais lento. Ele vai precisar buscar essa energia em algum lugar, ele vai processar menos, ele vai demorar mais para responder e a gente vai precisar fazer algo para ajudar, fechar abas, liberar espaço. De alguma forma, a gente vai ter que priorizar aquilo que é necessário para que aquele computador renda aquilo que a gente gostaria. Com as pessoas acontece algo muito parecido. Muitas vezes elas continuam presentes, elas estão operando na capacidade reduzida, tentando lidar com aquele monte de aba aberta e sem saber como fazer, né? E quando isso acontece, alguns sinais aí vão começar a aparecer, que é o que a gente está enxergando em grande volume de profissionais, né? Menor participação, menor criatividade, menor iniciativa, menor energia. Esses sinais normalmente, quando bate na liderança, vem um olhar, uma sensação de
falta de comprometimento. Parece que a pessoa não está mais comprometida, que ela não está mais disposta. Mas nem sempre é isso. Muitas vezes a liderança vai precisar se dedicar, né, a entender, antes de rotular o que está acontecendo e definir que a pessoa está desengajada ou descomprometida, a gente vai precisar entender, será que essa pessoa ela não está querendo contribuir mesmo? Ou ela não está conseguindo contribuir da forma como ela gostaria? Como a empresa precisa? Talvez ela não esteja conseguindo, e aqui tem uma palavra-chave. Porque olhando esses dois lados, a gente tem caminhos diferentes aqui. Se o problema for a atitude, o comportamento, a gente vai precisar conversar sobre comportamento, a gente vai ter que trabalhar feedback, direcionamento, orientação, clareza, né, do que se espera, como fazer, oferecer ajuda. Mas se o problema for exaustão, a gente vai precisar conversar sobre contexto. Contexto é o que está acontecendo e que está impactando nesses comportamentos, né? Se a gente puder enxergar um profissional que durante muitos meses vem recebendo muita demanda, muita solicitação, novos projetos, novas metas, novos indicadores, novas responsabilidades. Lembra do computador abrindo as abas, né? E tudo ao mesmo tempo. E ele continua sendo responsável por tudo que fazia antes e está agregando e a velocidade das coisas. Em algum momento ele vai dar uma segurada, ele vai diminuir esse ritmo, ele vai parar de crescer, de se envolver, de se desenvolver. Não porque ele perdeu o interesse, de forma nenhuma, mas porque ele pode ter atingido o limite. E aí ele pode parar, ele pode segurar um pouquinho. E aí muitas vezes o mais perigoso é que esse profissional, por ele já ter essa veia positiva de entrega, de realização, ele pode continuar entregando. E aí a gente pode não enxergar, mas é muito importante que o líder enxergue o que está acontecendo e o que está desgastando. Porque de uma hora para outra a gente pode ter impactos emocionais de burnout ou outros, né, de ansiedade, depressão, outras problemáticas psicossomáticas, e a gente só vai enxergar isso quando esse desgaste já explodiu, né? Ele vai continuar comparecendo, ele continua respondendo as mensagens, essa pessoa continua participando das reuniões, mas ele não tem a mesma energia, ele já não tem a mesma capacidade emocional, né? Ele não tem essa disponibilidade mental, as abas abertas. E aí a gente começa a falar e conversar sobre e pensar, ele não é mais o mesmo? Ele não tá dando conta? E talvez realmente ele não seja mais o mesmo, talvez ele esteja exausto. E a gente, como liderança, vai precisar entender qual é o nosso papel, aonde a gente entra, em que momento, né? E entra, sim, uma responsabilidade importante da liderança aqui. Não é fazer um diagnóstico, não é assumir o papel de psicólogo, e olha aqui a psicóloga falando, né? Não é, de forma nenhuma. Mas a gente vai ter que desenvolver a nossa sensibilidade. A gente vai precisar não apenas acompanhar indicadores, mas a gente vai precisar acompanhar as pessoas. A gente vai precisar acolher as pessoas, perceber as mudanças, identificar, notar os comportamentos que estão mudando, os sinais, perceber que tem algo ali que pode estar intenso demais, que está sobrecarregando esse profissional, né? Muitas vezes a gente não vai ajudar se a gente só cobrar mais ainda, se a gente exigir a entrega. A gente muitas vezes precisa de uma conversa, às vezes um simples one-on-one, né? Uma conversa, uma conversa individual, perguntando como é que tu está, né? Não como está o projeto, não como está indo o trabalho, não como está indo esta semana na entrega, né? A tua entrega, mas como você está. Parece simples, mas a gente esquece disso na correria do dia a dia, gente. Nós, como líderes, esquecemos desse papel de acolhimento e orientação, né? E essa pergunta, ela só vai funcionar se ela for genuína e verdadeira. Se eu realmente estiver interessado na resposta, se eu quiser saber sobre esse meu colaborador, se eu quiser entender um pouco mais, né? E antes da gente sair concluindo qualquer coisa e botando o carimbo de não tem compromisso, tá desengajado, não funciona mais, né? A gente vai precisar ajudar esse profissional. E esse é o papel da liderança. Identificar se essa pessoa tem clareza das suas prioridades, de quais abas ela fecha e quais abas ela deixa aberta, né?
Ou ela está tentando atender tudo o tempo inteiro, ela pode estar tentando. Hoje em dia, cada vez mais a gente quer dar conta de tudo, né? Talvez faltem recursos. Será que ela tem os recursos suficientes para entregar o que precisa ser entregue? Ela tem autonomia para decidir aquilo que precisa ser decidido, né? Ela tem clareza do impacto do trabalho dela no que ela está realizando, dos seus processos. Ela tem sido reconhecida? São perguntas para que você possa pensar, né? Quando tu enxerga um colaborador que aparentemente está desengajado ou não está mais entregando, né? Será que essa pessoa está conseguindo ter espaço de recuperação emocional, mental, né? Porque quando todas essas perguntas que eu fiz, as respostas forem negativas, normalmente o problema não é engajamento, é energia. E energia a gente recupera recarregando essa energia, né? A energia é um recurso finito, ela tem fim, assim como o nosso celular descarrega e eu preciso recarregar a bateria. Então, ninguém consegue operar em alta performance constantemente, gente. É muito ilusório a gente acreditar nisso, por melhor que seja o teu colaborador, o teu profissional. Essa narrativa de intensidade da alta performance, ela é muito perigosa e ela deixa a gente doente. E a gente vai precisar compreender cada vez mais isso e entender que o líder tem um papel em apoiar e ajudar esse colaborador a entender o que está acontecendo com ele, né, e os impactos disso. A gente precisa quebrar com a ideia de que profissionais excelentes são sempre motivados, super motivados, mega produtivos, engajados, eles estão sempre disponíveis, qualquer coisa que eu pedir, né? Porque isso não existe, o ser humano ele não funciona desse jeito, a gente trabalha por ciclos, né? Vai ter momentos de energia, vai ter picos de alta energia, mas a gente vai precisar se recuperar, a gente vai precisar se adaptar, reentender o que está acontecendo, né? E esses momentos são momentos de aprendizado, de autoconhecimento. E liderança madura entende isso, usa isso a favor do seu desenvolvimento de time, de preparar a sucessão, de preparar novos líderes, né? A gente tem que entender e não esperar a perfeição, mas dar condições, criar condições para que as pessoas se sustentem internamente nesse desempenho ao longo do tempo, sabendo que vai ter oscilações, mas que elas consigam se manter ativas e produtivas, né? Normalmente a gente não foca nisso, a gente foca na tarefa, a gente foca no processo, a gente não faz esse movimento de apoio acontecer, né? Então a gente vai conseguir melhorias significativas se a gente entender que dentro do papel da liderança, além de questionar, a gente precisa envolver, a gente precisa acolher e a gente precisa conciliar, né, que a produtividade vai impactar na performance dessas pessoas, mas também em como elas se sentem com base nessa performance. E em alguns momentos pode não ser positivo e a gente vai precisar ajustar esses comportamentos. E muitas vezes a liderança é a única pessoa que vai me trazer de volta para o eixo, porque vai me mostrar que eu posso estar indo por um caminho que vai me dar mal, que não vai ser positivo, que lá na frente eu vou ter resultados ruins na minha carreira. Então, o líder tem essa responsabilidade, né? E eu diria para vocês, como última fala, que a gente vai precisar ser curioso como líderes, a gente vai precisar ter interesse pelas pessoas, a gente vai precisar perguntar como estão, observar. Então a curiosidade também parte não só da pergunta, mas da observação e da escuta, né? Para que a gente possa realmente perceber se aquela pessoa não está comprometida ou se ela está cansada. Se tem algo ali que a gente pode, pela nossa atenção, perceber e fazer alguma coisa, né? E aí a gente não transforme isso num rótulo e numa definição de que esse profissional não está indo bem. Fica aqui as minhas dicas para que tu pense com relação às tuas equipes. Se tu gostou desse vídeo, compartilha com outras lideranças, deixa aqui teu comentário. Na próxima semana tem mais.